Aleluia. Obrigado, MacGyver. Tá. Vamos aplaudir o Senhor novamente aí, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, eu confesso para vocês, tem músicas antigas, né? Eu não sou muito de escutar, como é que eu vou dizer, as pessoas costumam dizer, de escutar música do mundo, e nem escuto isso, né? Porque antigamente tinha umas músicas muito lindas, né? Tinha as músicas do Roberto Carlos, tinha as músicas da minha época, né? E tem uma música que me marcou muito, né? Uma música chamada Pai, do Fábio Júnior. E apesar que eu não sou fã dessa turma toda, mas assim, a letra da música era muito bonita. E, queridos, quando eu ouvi essa música hoje, eu chorei muito, porque eu estava chorando ali no carro, mas eu chorei feito um menino novo, porque eu lembrei no dia que meu pai foi embora, e eu ouvi, estava tocando, por incrível que pareça, essa música. E aquilo ali me marcou muito, isso eu estava 12, 13 anos de idade, e quando meu pai foi embora, na verdade meu pai nem era casado com a minha mãe, era juntos, né? E aquilo ali foi um impacto emocional muito profundo para mim. E muitas vezes eu queria apresentar o meu pai. Eu disse: pai, eu estou bem. Pai, eu estou aqui com a minha esposa. Porque no dia do meu casamento, eu nem vou falar muito, senão eu vou me emocionar aqui. Mas um dia do meu casamento eu fui lá em Sobral. Casei nos Estados Unidos, tá, gente? Não é o pastor Eibe, mas casei nos Estados Unidos de Sobral. E eu estava ali casando. E eu, poxa, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Ali me doeu tanto. Me doeu tanto, tanto, tanto. Mas hoje, o que Jesus não faz na vida da gente, né? Hoje meu pai é meu amigo. Hoje meu pai, ele sempre foi o meu herói, né? Mas, até eu, já com 40, não importa, né? Mas meu pai, até hoje, quando eu lembro disso, eu me emociono. Não dói mais, mas eu me emociono. E às vezes, quando eu estou sozinho, assim, eu lembro do meu pai. Meu pai é vivo. Daqui a pouco, quando eu sair daqui do culto, eu vou lá na casa dele, vou abraçá-lo, né? Porque quando o pai vai embora, dói muito nos filhos. E o nome pai, ele significa no hebraico, é pai, né? Pai é o Aleph e o Veit, o Veit, na verdade, porque no hebraico tem um Veit e o Beit é a mesma coisa, só que tem um pontinho. Significa força e liderança da casa. A palavra Aleph significa força, liderança, né? Tudo que fala de liderança fala o Aleph. E Beit ou Veit fala de casa. Então, pai significa força e liderança da casa. Mas essa força e liderança na casa, porque o Aleph representa Deus. Então, queridos, quando eu fui ferido, a primeira coisa que eu disse, eu não vou ferir. Eu fui ferido de paternidade, mas hoje, quem é ferido, fere, mas quem é curado, cura. E hoje, para a glória de Jesus, pela misericórdia de Deus, eu sou pai e minha esposa é mãe de multidões, né? E nós discipulamos, nós abençoamos e nós somos pais espirituais. Eu aprendi também muito com meu pai, o que fazer e que também não fazer. Então que hoje, em nome de Jesus, se levantem aí muitos pais espirituais. Se você foi ferido, você foi ferida, o Espírito Santo de Deus é com você. Você tem o Pai Nosso em Mateus 6. Pai de órfãos é o Senhor em Salmo 68, 5. Então nós podemos estar até feridos, mas ficar feridos não. Porque ele já foi ferido na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Amém? Eu estou sentindo falta do Juninho aqui para, né? Tá aí, tá bom. Muito obrigado. Então eu queria pedir uma coisa hoje a vocês, queridos. Olha, deixa eu falar. Eu sei que algumas situações, quando eu falar aqui, olha, eu jamais vou falar de uma maneira grosseira, de uma maneira indelicada. Né? Eu amo esta igreja, essa igreja está no meu coração, mas eu queria pedir agora, nesse momento, vai começar a palavra, a gente vai discorrer a palavra de Deus, eu queria muita reverência,
né? Ninguém circulando, só numa necessidade extrema. Se a mamãe tiver o filhinho aí, né, que porventura esteja chorando ou fazendo algum barulho, eu pedir a mamãe para chamar as obreiras, né? Ou falar com a pastora Paizinha. Mas eu queria muita reverência nesse momento. Por quê, queridos? Deixa eu falar com você. Porque logo mais nós vamos ter o segundo culto de celebração aqui. Hein, queridos? Amém. Gente, não está dando já mais essas linhas, né? Então, daqui a pouco vamos ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até a marcha ré e a quinta marcha também, né? Mas nós precisamos fazer tudo com ordem e decência. Então, eu preciso da ajuda de vocês, tá certo? Eu vou ser o mais sucinto possível. Quando eu digo mais sucinto possível, eu vou ficar até 8, 9 horas da noite aqui pregando a palavra. Eu estou brincando, né? Mas você recebe essa palavra, gente? Né? Às vezes as pessoas vêm... Não estou pensando em ninguém, de verdade, em Cristo Jesus. Não estou pensando em ninguém. Às vezes a pessoa vem comendo dentro do culto, né? Aí derrama... Não, gente, isso aqui é um ambiente consagrado. Toda sexta-feira nós oramos aqui. Então, as pessoas também... Nunca aqui aconteceu aqui, eu creio, em nome de Jesus. A pessoa, um chiclete, aí coloca o chiclete na cadeira, né? Essa cadeira que você está sentando foi comprado com os dízimos e as ofertas do povo de Deus. Então é santa também essa cadeira, é consagrada ao Senhor. Então, se a gente tiver esse entendimento, tudo depende de como a gente vê. Você vê só um prédio, eu vejo um templo. Vocês estão entendendo? Então é diferente. Então, queridos, estenda suas mãos aqui para mim, me abençoe, diga: Senhor, apesar do Fortaleza ter vencido aí, mas ele ainda continua firme e forte no Ceará. Usa esse homem de cabelo preto com um pouquinho de branco para a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos começar uma série de mensagens do nosso querido pastor Sandro. E hoje pela manhã estive lá na sede e essa série de mensagens é sobre a fé. E o título dessa mensagem é Viva a Fé. Você pode dizer, viva a fé! Né? Na verdade eu falei só para falar, eu não pedi para você falar, mas tudo bem, tá certo. Mas do jeito que está aí, eu entendi assim, do jeito que você falou é o certo, né? Que foi falado lá na sede, mas eu quero colocar outra ótica. Eu quero dizer assim para você, viva a fé. Vivencie a fé. Então, queridos, você nunca vai sair, do sobrenatural, você vai apenas ficar com o que você vê, porque eu costumo dizer o seguinte: vista é o que você vê, visão é o que você vai ver. Então, vista é o que você é, visão é o que você vai se tornar. Então, a fé literalmente é a visão. Então, se você viver a fé, você vai experimentar coisas sobrenaturais. Você vai vivenciar toda a conquista da minha vida. As minhas emoções, perdão, cura, milagres. Tudo você conquista pela... Então, às vezes, queridos, é como se fosse um mar disponível para nós. Só que o problema, nós não usamos essa água. A gente quer viver com conta-gotas, a gente quer viver um copo d'água. Então, queridos, olha, tudo que você possa imaginar na sua vida, se for segundo a vontade de Deus, você vai obter em nome de Jesus, pela fé. Agora, vocês imaginam, vamos citar aqui as Olimpíadas agora. Os caras treinam para obter o quê? A vitória, a medalha. Olha aqui para mim. Então, quando nós exercitamos a nossa fé, como é que a gente exercita a nossa fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Em Hebreus 11 não está aí, mas em Hebreus 11, 1 fala uma coisa muito interessante. Diz assim, ora, a fé é a certeza, diga certeza, das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Então, se você tem focado, por exemplo, você saiu da sua casa, o foco era a Paz Church Messejana. Então você não se desviou se um amigo chegasse para você e dissesse, olha, vamos ali, vamos acolá, tal. O seu foco era a Paz Church Messejana. Então você conseguiu chegar até aqui. Por quê? Fé. A fé natural. Foco.
Não é? Então, agora existe uma fé sobrenatural. Existe algo mais profundo do que você vê. E eu quero falar para você uma coisa muito interessante, queridos. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Às vezes a gente fala tanto de fé, e mesmo assim as pessoas não compreendem. Mas fé no hebraico, tem uma palavra no hebraico, eu estou estudando bastante sobre o hebraico, eu estou vendo a Bíblia de outro jeito, sabe, gente? Muito, sabe, Deus tem dado graças. E fé no hebraico se chama emuná. Aí, pastor, o que isso tem a ver? Eu quero que vocês entendam. A palavra emuná, primeira palavra, porque depois eu explico mais. A primeira palavra é Aleph. Aleph aí, 2 pontinhos embaixo, aí forma o E no hebraico. Aleph. Aleph significa o quê? Significa a força de Deus. Olha o que significa fé no hebraico. Força de Deus. Aí depois tem o Men, que é o M. Vamos colocar assim o M, que é o M, é o nosso M. O M é literalmente águas. O M no hebraico é a prosperidade. São águas. São águas. E tem o Nen. Aliás, o Nun simboliza a semente. E por fim tem o Rosh, que é a cabeça, que é o sopro de Deus. Então, a fé é literalmente você ter Deus, você ter o Espírito Santo, você literalmente, pela palavra, diga pela palavra, se apossar da prosperidade de Deus, e você literalmente ser o cabeça. Olha que coisa interessante. Porque o justo viverá pela... Se tem na palavra emuná, tem prosperidade, tem Deus, tem semente, tem palavra e tem cabeça. Olha o que a fé tem, gente. No hebraico, tem Deus, tem palavra, que é a semente, tem prosperidade e tem liderança. Porque uma pessoa que tem fé, ela influencia, ela não é influenciada, diga amém. Uma pessoa que tem fé, ela lança a semente da palavra de Deus. Ela vê morte, mas o Nun, a semente, e o Men, fala de vida. Onde tiver um drogado, ali vai ter um grande homem de Deus. Onde tiver um casamento destruído, ali vai ter um grande casamento, que vai dar o exemplo. Então você usa a semente da palavra de Deus e faz a diferença. Diga amém? Agora o problema é que as pessoas ultimamente não têm tido muita fé. Por quê? Porque não ora e nem busca Deus. Não ora nem busca Deus. Então ela se acostuma com o natural. Ah, uma pessoa está doente. Não, eu entendo, né? A gente é assim mesmo. Deus quer. A grande justificativa nossa é que Deus quer assim. Sim ou não? Mas nós nascemos para fazer a diferença. Onde há vida, onde há morte, será vida. Onde há divórcio, terá restauração no casamento. Vocês estão entendendo? Então, queridos, você nunca vai vivenciar o seu propósito. E você vai usufruir literalmente da identidade que Deus lhe deu, se você não usar a sua fé. Por que as pessoas comem migalhas? Porque as pessoas não têm fé, não têm visão. Por que muitas vezes nós padecemos? Queridos, todas as áreas da minha vida eu vejo, onde tiver trevas, ali o príncipe das trevas reina. Onde, se você tiver falta de fé nas suas finanças, ali o diabo reina. Se você tiver falta de fé no seu casamento, ali o diabo reina. Se você tiver falta de fé com seus filhos, ali o diabo reina. O príncipe das trevas, ele odeia a fé. Ele odeia a fé. Então, querido, seja ousado. Eu quero que você estenda suas mãos aí para algum canto, onde você acha que precisa realmente de uma palavra, de uma semente. Estenda suas mãos aí. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Estenda para o seu casamento, se for para você, para o seu pai. Onde é que tem uma pessoa que está precisando de uma palavra sua? Estenda aí. Talvez um novo emprego, talvez, se for da vontade, estenda aí. Diga assim, eu declaro. Não, gente. Diga forte. Eu declaro. Neste momento, segundo a minha palavra, que é a palavra de Deus, eu decreto, no lugar de morte, seja vivificado, no nome poderoso de Jesus. Você lançou uma palavra de vida, uma palavra de fé. Doeu? Sim ou não? Quem é que vai conquistar a palavra que saiu da sua boca? Aqueles que tiveram certeza de que vão receber. São aquelas pessoas que eu levantei porque o pastor pediu para levantar. Não. Porque a palavra de Deus, em Isaías 55:11, diz, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então a Bíblia fala que a terra era sem forma e
vazia, houve uma palavra, haja. Então você deu uma palavra de vida agora. E se você tiver tido fé, se você confiou naquilo que Deus colocou no seu coração, você vai contar testemunho aqui nos próximos domingos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Agora, preste atenção aqui no que eu vou falar. Tem a carta de Filemão no capítulo... Na verdade, Filemão só tem um capítulo e 25 versículos. Então, o que aconteceu? Essa é a menor carta de Paulo. E depois da carta de Filemão tem o livro de Hebreus, que é uma das cartas que fala muito sobre fé. Agora, preste atenção aqui. Paulo, ele estava preso, né? Ele estava preso em Roma. E Filemão, ele morava em Colossos. E tinha um escravo, né? Que ele literalmente fez alguma coisa com Filemão, que é Onésimo. E ele... Parece que ele roubou, fez alguma coisa estranha. E naquela época, no Império Romano, se um escravo fizesse isso, ele era digno de morte. Então o escravo fugiu de Filemão, né? E foi para Roma. E lá encontrou o apóstolo Paulo. Onésimo se encontrou com o apóstolo Paulo. E lá, porque queridos, você só dá aquilo que você tem. Amém, meus irmãos? Você só dá aquilo que você tem. Ele se encontrou com o apóstolo Paulo. Ele aceitou Jesus como Salvador e Paulo mandou ele de volta e disse, olha, trata ele agora como um irmão. Se ele tiver te roubado, te devendo alguma coisa, pode colocar na minha conta, que porque você me deve a própria vida. Olha como Paulo, mas falou em amor. Então, o que era morte, Paulo transformou em vida. Aí, essa carta fala muito interessante. Então, o versículo diz assim, ó, o 6. Ora, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Preste atenção. Tem pessoas difíceis, sim ou não? Sim ou não? Eu vou levantar a mão de uma pessoa difícil. O que era difícil? Sou eu, viu? Denunciar aqui, sou eu. Mas olha, oro para que a comunhão que procede da sua fé. Como é que a pessoa difícil muda? Através da fé. Como é que você obtém resultados na sua vida? Através da fé. Então, para que nós tenhamos fé, é preciso renúncia, é preciso resiliência, é preciso entender qual é o seu propósito. Aí diz assim, oro é fé, sim ou não? Uma pessoa que ora, tem fé. Oro para que a comunhão, que é a comunhão, koinonia, amizade, relacionamento, negócio em comum. Se tem aquele irmão que você não suporta, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que muitas vezes falaram coisas da gente, machucaram a gente, mas eu não me permito ficar ferido. Eu posso estar ferido, mas ficar ferido não. Por quê? Porque quem foi o maior ferido? Quem foi? Então, queridos, escute, pela fé nós podemos conquistar uma nova personalidade em Cristo. Diga, pela fé. Pela fé você pode ser transformado. Eu pergunto, qual é a sua reputação entre os irmãos? Pelo que você é conhecido, você está satisfeito? Ou você pode avançar mais? Você pode melhorar mais? Quem está me entendendo, diga amém. Antigamente eu era conhecido como uma pessoa farrista. Nós bebíamos muito, meus amigos bebíamos muito. Como é que eu estou aqui pregando? Pela fé. Antigamente eu era mais bruto que papel de enrolar prego para minha esposa. Hoje eu... Cadê ela? Né? Como foi que eu mudei? De vez em quando o bicho quer subir, né? Aquele, né? O thriller, aquele do Michael Jackson. Mas fica aí, miserável. Em nome de Jesus. Porque eu já sou nova. Nova? Pelo quê? Pela fé. Vocês entendem isso, gente? Daqui por diante a gente não conhece ninguém pela carne, sim, mas pelos olhos do Espírito. Agora o problema é que a gente não quer conquistar a terra. A gente pensa que aceitou Jesus como Salvador. No outro dia a gente já vai usar paletó e gravata. Tudo bem, vamos para a igreja. Então é uma conquista. A fé é uma conquista. Deixa eu falar um pouco sobre a questão. Eu acho que já falei isso, mas vou falar de novo. Sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda em Israel. Vou falar de novo. Se você não tiver ouvido, se você tiver ouvido, vai ouvir de novo. Então, o grão de mostarda, as pessoas não compreendem. Porque as pessoas não conhecem, muitos não conhecem a cultura judaica. Então o grão de mostarda é a semente mais resiliente que tem, pelo menos em Israel.
Então o grão de mostarda, os montes lá, não é aquelas montanhas, tamanho do Everest, não. O grão de mostarda, os montes lá, eram montes pequenos. Então quando o grão de mostarda é colocado debaixo de um monte, às vezes ele ficava no abismo. Aquele grão de mostarda, por mais que estivesse debaixo daquele monte, ele ia crescendo. Ele ia crescendo, ele ia crescendo, ele ia crescendo. Porque o grão de mostarda é forte. Aí vai crescendo, é a semente, uma das sementes mais resilientes e mais fortes que temos em todo o mundo. Aí ele vai crescendo, vai crescendo. E aquele monte lá, em um momento ele vai ser lançado no abismo. Então, queridos, tudo que nós conquistamos nesse mundo, a Bíblia fala, Jesus fala, no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci E como é que vence o mundo? Pela fé. Então você pode ser transformado, a sua personalidade pode ser transformada. Aí tem os estudantes de psicologia que dizem, não, a personalidade não pode ser mudada, pastor. Mas queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Então eu vou trocar essa palavra, a personalidade pode ser restaurada em Cristo Jesus. Pela fé. Então por que você, vocês lembram aquele hino da harpa, né? Eu nasci assim, né? Não tem esse hino da harpa, né? Não tem não, né? Queridos, escute o que eu vou lhe falar. Se você nasceu torto, o carpinteiro de Nazaré te endireita. Então nós temos que entender o seguinte, escute. Oro para que a comunhão que procede da personalidade. Tem pessoas que você não gosta, sim ou não? Sim. Pessoas que eu não gosto. Mas nós devemos amar todos. A Bíblia fala mais de 20 vezes. Suportais uns aos outros. Por quê? Porque diz que tem pessoas difíceis. Mas pela fé nós podemos ser transformados. Jesus disse que pela fé se dá um tapa no teu rosto, faz o que com ele? Dá uma voadora? O que ele faz? Dá outra. Por quê? Porque sabendo que o teu inimigo te espera outra bufetada. Mas quando você é nova criatura, nascido no Espírito, pode bater, querido. Se isso ele faz bem, bata. Rapaz, você não está doido. Não, eu estou apaixonado por Jesus. Eu sou outra pessoa. A mulher era arengueira. Quem lembra desse nome, arengueira? Olha, essa mulher começou a ir lá para a paz messejana, começou a mudar, me chamar de benzinho, de amor. Meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Eu disse, pela fé. Estou tomando posse da terra prometida. Qual é a prova? Queridos, olha, não existe uma terra tão difícil de ser conquistada do que a alma. Sim ou não? E em Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora o problema é a pessoa ter uma introspecção, uma autoanálise e dizer assim, rapaz, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar nisso. Amém, meus irmãos? Pergunte para o teu irmão, o que é que você precisa melhorar, querido? Pela fé? Porque o título dessa mensagem é, não volte atrás. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias eu estava no quarto orando. Porque tem coisas que você não quer mais. Tem coisas que você diz, rapaz, isso aqui não já sou eu. Isso aqui já não me pertence. Isso aqui, eu disse, Senhor, tem coisas às vezes que eu me irrito, eu falo, eu procedo. Eu não quero ser assim. Eu não aceito. Eu tomo posse. Por isso que Deus falou para Josué, ser forte e... Antigamente, eu dizia, não quero mais não. Hoje não, seja bem-vindo, meu querido. Deus. Quebrou a corda, né? Amém. Hoje a gente perdoa? É perdoando que se é perdoado. Né, atenção? Tô brincando. Queridos, mas o que é que precisa ser conquistado na sua alma? Pergunta ao teu irmão, o que é que precisa você melhorar? Onde é que você precisa melhorar? Pergunte. Cutuca ele assim, cutuca. Queridos, escute o que eu vou lhe falar. A maior dádiva de Deus, escute. Existe uma condenação para todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. E se você talvez não saiba o que é exatamente essa condenação. Por mais que você talvez possa não crer, mas vai ter um ajuste de contas. Todos vamos ser julgados. Mas os que estão em Cristo Jesus não vão ser condenados. Amém, meus irmãos? E a Bíblia fala que o julgamento não vai ser nem no céu, nem na terra. Vai ser
parece que entre o céu e a terra, o grande juízo final. Então as pessoas que não estiverem escritas no livro da vida, porque nesse momento as pessoas que morreram sem Jesus, elas estão literalmente no inferno. E no inferno lá tem choro e ranger de dentes, 24 horas. Tem o bicho não morre, o fogo não se apaga, está sendo atormentado neste momento. E depois essas pessoas vão sair do inferno. Sim, vão sair do inferno sim. Porque o inferno, a Bíblia fala que o inferno deu os seus mortos. Então o inferno, as pessoas que estão no inferno, elas vão ser julgadas. Mas em Hebreus 9 fala, depois da morte segue-se o juízo. Mas elas vão ser julgadas. Vão mostrar todos os livros, toda a sua história, tudo que passou, o que está oculto e escondido vai ser mostrado naquele dia. E a pessoa que saiu do inferno estava no fogo, estava na frigideira, vai cair no fogo. Por quê? Aquelas pessoas que estão no inferno, ou que vão para o inferno, elas vão ser jogadas no lago de fogo. Quem já viu um vulcão aí? Quem já viu um vulcão? Vocês estão entendendo? Pois é mais ou menos aquilo ali. Então, queridos, não voltar atrás, a gente segue para o alvo. O alvo quem é? É Cristo. O nosso modelo de fé, o nosso modelo de comportamento, o nosso modelo de oração, o nosso modelo de falar, o nosso modelo de agir, quem é? Quem é? É Cristo. Peraí, me engasguei. E o diabo, ele vai querer nos arrastar para as velhas coisas. Por isso que Paulo falou, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta. Porque quem é o pai da mentira? Queridos, quando eu lembro da minha vida de solteiro, eu me envergonho. Água, né? Obrigado. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A salvação, você é salvo por meio da... Diga comigo, passa aí por favor. Diga aí, passa aí filha. Vamos dizer aí juntos, 1, 2, 3. E a fé é uma semente que tem tudo o que você precisa. Mas é uma semente que precisa ser exercida. E a fé vem pelo... Ah, pastor, hoje eu não estou a fim de ir para o culto, não. Ah, não estou a fim de ler a palavra de Deus, não. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que a gente está afim. A gente vive pelo que Deus quer sobre as nossas vidas. Isso é fé. Tem dia que a gente não está afim de orar, tem dias que a gente não está afim de ler a Bíblia. Sim ou não? Tem dia que a gente não está afim de responder assim, querido. Tem dia que a gente está afim ou não? Mas nós não vivemos por vista, nós vivemos pela... Agora, a questão da salvação não é só você fugir da grande condenação eterna. Pense na eternidade, uma pessoa no inferno. Conte, você quer ter uma ideia de eternidade? Você pensa em um grão de areia. Se você contasse todos os grãos de areia do mar, e ainda não seria eternidade. Porque a eternidade é algo contínuo. Deus abriu só um espaço. Vamos supor que a eternidade seja dessa caixa de som até essa caixa de som. A eternidade. E Deus abriu um espaçozinho chamado tempo, bem pequenininho, como uma linha nylon, para que o homem nascesse. E eu pergunto, queridos, onde é que você vai viver a eternidade? Seu nome já está escrito no livro da vida? Agora, os cristãos que aceitaram Jesus estão desenvolvendo, assim como o grão de mostarda, a sua fé? Pergunte ao seu irmão, onde é que você vai passar a eternidade? Pergunte para ele. Porque nós somos salvos por meio da fé. Às vezes as pessoas brincam muito com isso, gente. Gente, toda pessoa que morre vai para o céu. É assim, né? Todo mundo é bom. Todo mundo legal, morreu, olha, aí vai lá o padre, vai o pastor, diz, Senhor, abençoa a família, né? Porque a Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Queridos, você tem que pensar na sua salvação todas as horas, todos os momentos. Mas não só na sua salvação, mas no seu propósito de vida.
Agora preste atenção como Paulo era um apaixonado pela obra de Deus. Escute, os judeus, Paulo sendo um judeu, que ele era fariseu, Paulo era fariseu, ele queria pregar o evangelho em Roma. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O romano ele desprezava o judeu. O romano, ele desprezava, ele tinha nojo de um judeu. Essa é a palavra. Então você, literalmente, escute só, pregar o evangelho para um romano, ele disse assim, peraí, tu está pregando um quê? Jesus? Esse Jesus, quem é Jesus? É aquele carpinteiro que é judeu. Tu quer me pregar isso? Nós temos os nossos deuses, Zeus, Júpiter, Marte, Eva não, era Afrodite. Você quer me pegar? Você quer me convencer que um carpinteiro que foi crucificado por nós, ele tem poder? Aí Paulo fala na carta de Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Preste atenção o que ele fala. O que ele fala? Leia comigo aí, por favor, 1, 2, 3. Agora leia com autoridade, diga de novo. Não. Tem aqueles que se envergonham do evangelho. Digam amém? Tem aqueles que são uma vergonha para o evangelho. Quantas pessoas você já conheceu que aceitaram Jesus como Salvador e hoje postam nas redes sociais, são uma vergonha para o evangelho? Mas nós não nos envergonhamos do evangelho, porque o evangelho é poder para salvar, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé. Então, queridos, escute o que eu vou falar para você. As pessoas tiram onda, as pessoas menosprezam hoje nós sermos cristãos. Você vai para uma faculdade hoje, eles menosprezam. O quê? Tu é crente? Tu acredita mesmo nesse doido aí? Tu acredita mesmo nisso aí? Eles querem tirar a nossa fé. E muitas vezes a gente aceita isso passivamente. Não, querido, tudo bem que você não crê, mas não menospreze a minha fé. Eu creio, porque é poder de Deus para a salvação. O problema é que nós não temos convicção. Porque, queridos, por que Deus manda você adorá-lo? Porque você se parece com quem você se adora, com quem você adora. Se você adora o dinheiro, você vai se parecer com Mamon. Se você usa droga, você vai se parecer com o demônio dos vícios. Agora, se você adora o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, você vai ter a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai se parecer a Ele, você vai se parecer com Ele, você vai ser imagem e semelhança dEle. E você vai ser como um grão de mostarda, porque eu não me envergonho do Evangelho. Não, eu sou crente. Que tu está ali na Bíblia, na faculdade, doidinho? Sim, querido. Eu estou lendo, sim. É a minha fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu sei quem tem o crido é poderoso. O apóstolo Paulo sozinho, ele pregou, ele evangelizou toda a Ásia. Olha que naquele dia, naqueles tempos ali, eles matavam literalmente. Eles matavam. Paulo, ele foi apedrejado em Listra. Paulo, ele foi chicoteado. Paulo diz assim, foi chicoteado em Filipos. Paulo foi chamado de tagarela em Coríntios. Paulo, ele literalmente, ele tem as marcas de Cristo, mas ele não negou a Cristo. Porque ele disse, eu não me envergonho da minha fé. Eu não me envergonho porque eu sou cristão. Eu não me envergonho porque eu sou crente. Eu não me envergonho porque eu sou filho de Deus. Hoje tem um orgulho gay. Mas cadê o orgulho dos cristãos ser filho de Deus? Cadê?
Queridos, eu tenho uma admiração muito grande pelos muçulmanos. Eu já falei isso e vou falar de novo. Queridos, eles não se envergonham da fé deles. Eles oram 3 vezes para o dia. Eles se abaixam lá, usam o tapete deles, oram 3 vezes ao dia. Eles estão dispostos a dar a própria vida por amor a Allah. Fala de Allah aí para ele, mal de Allah. Salman Rushdie, um escritor inglês, foi falar da fé muçulmana. Falou do profeta Maomé, ou Mohamed. Eu não estou incitando a violência, eu estou admirando a fé deles. Então Paulo, ele pregou o evangelho com intrepidez, com ousadia, mas cheio do Espírito Santo. Você é crente? Não sou crente. Você é cristão? Não, sou cristão. Ah, mas não aceita cristão aqui. Ah, não, mas eu nego, não tem problema não. Emprego é porque não, emprego não aceita crente não. Não, mas eu tô meio afastado, né? Estou meio afastado. O que é isso? É uma pessoa que não depende de Deus. É uma pessoa que realmente não conhece intimidade ao Senhor. Jesus era tão íntimo de Deus, ele olhou para a multidão e disse: quem de vocês me convence do pecado? E aí, manda um para mim para me convencer do pecado. Porque Jesus não se envergonhava do evangelho, porque ele era o próprio evangelho. Então tem aquelas pessoas que se envergonham do evangelho. Tem aquelas pessoas que é uma vergonha para o evangelho. Mas nós não nos envergonhamos do evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação. Amém, meus irmãos? Quantos podem dizer um amém mesmo, em nome de Jesus? Então, queridos, nós precisamos mudar. Porque, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Nós precisamos ter fé intrépida. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Parar com essa mediocridade. Crente 007. Pegar a Bíblia. Eu não me vergonho do evangelho. Diga assim, eu não me vergonho do evangelho. Diga assim forte, eu não me vergonho do evangelho. Em Romanos 10, do versículo 9 ao versículo 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Kyrios, é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Leia comigo, por favor, esse versículo. Leia comigo, leia aí. 1, 2, 3, vamos lá. E diz mais. O que é que diz mais aí? Existem 2 caminhos para a justiça. 2 caminhos para a justiça, para você ser salvo. 2 caminhos. O primeiro caminho, calma, não estou falando nenhuma heresia, tá? O primeiro caminho é, ou era, a lei. E na lei, dizia que era dente por dente e olho por olho. Moisés não conseguiu, apesar dele ter estado lá estar lá nos 10 mandamentos, no monte Sinai, Moisés quebrou a lei, porque ele matou. Então a primeira forma de você obter justiça é através da lei. Alguém consegue cumprir a lei totalmente aqui? Sim ou não? Quem é que consegue cumprir a lei? Ninguém. Ninguém consegue cumprir a lei. Quem nunca mentiu aqui? Nunca menti, pastor. Nunca mentiu? Aí você diz, pastor, e aí a Bíblia fala assim, não matarás. Você já pensou em esganar alguém? Não. Só vi as cabeças assim, ó. Calma, irmão, calma. Vocês estão entendendo? Sentimos esse gosto de morte na boca. A primeira forma é a lei. A segunda forma é a graça. É a fé em Jesus Cristo. Você diz assim, Senhor, eu não consigo cumprir totalmente essa lei. Eu sempre vou falhar. Mas você sai da lei e passa para a graça. Mas a graça de Deus, lá em Tito fala o seguinte, a graça de Deus te leva à santificação.
Ela não te leva a fazer todas as coisas. Agora eu posso fazer tudo. Não, não, não. A graça de Deus te leva à santificação. Então quando você está literalmente na graça de Deus, você usa a sua fé e diz: Senhor, eu não cumpri, mas o Senhor cumpriu tudo. Toda a justiça. E eu creio no Senhor Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então quando você literalmente estiver diante do trono, e eu queria chamar aqui o Luciano. Vem cá, Luciano. Luciano, aí eu queria chamar aqui. Vem cá, Léo. Afasta um pouquinho, Luciano. Fica aqui, Léo. Aqui é o Léo. O Léo foi o menino bom a vida toda. Estou conjecturando, fazendo aqui, né? Menino bom, não matava, não roubava, não mentia. Era um cara legal. Aí o Léo papocou com Lia, Carretel e tudo, morreu. Aí vamos dizer no dia do juízo. Aí lá e vem lá o Léo. Número 7.442 milhões. Só passou eu. Vem cá, seu Léo. Você foi um bom filho, foi legal. Nunca roubou, nunca matou. Falou aqui daquele irmão, tudo bem. Falou aqui daquele rapaz, tá legal. Anjo leva para o inferno, pro lago de fogo. Como assim, Deus? Como assim, Deus? Você nunca confessou o meu filho amado. Você não aceitou Jesus como Salvador. Se você rejeita o filho, você rejeita então você não tem o direito de entrar aqui. Porque pela justiça própria, ninguém entra na glória. Por justiça própria, ninguém entra na glória. Mas digamos que o Léo, maconheiro, encrenqueiro, sabe, devia a duas pessoas, não vou dizer quem é. Deu trabalho a vida toda. Só que aos 45 minutos do segundo tempo, crucificado, chorando, ele olha para Jesus. Vem cá, Jesus, já está de vermelho. Ele diz: abre as mãos, tu também está crucificado. Está lá. Fica aqui. Tinha um perebento de um lado e o outro. Olha para cá. Não é rindo não, tu está crucificado. Ele olha para cá, olha para lá. Senhor, ele disse assim: olha, esse homem, nós merecemos estar aqui na cruz, mas esse homem é inocente. Ele declara Jesus justo. Aí ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz assim: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás no paraíso. Aleluia! Uau! Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca, volta lá, confessa para salvação. Esse homem é justo, eu não sou. Escapou fedendo, sim ou não? Já estava com cheirinho de enxofre. Não, mas eu não minto, sou legal, cheio de justiça própria. Não é por causa de nós, é apesar de nós. Então você, muitas vezes, o crente vai pelo caminho da lei, e não a lei, ninguém vai ser salvo. Então nós temos que ir para o caminho da fé. Diga fé. É o caminho da fé. Eu tenho fé que Jesus perdoou todos os meus pecados. E olha que não eram poucos não. Eu tenho fé que Jesus cumpriu toda a justiça. E eu declaro isso, porque quando está no meu coração, queridos, sai na minha boca. Porque a boca fala o que o coração está. Se você estiver cheio de fé, você declara isso. Eu criei, por isso eu falei. Amém, meus irmãos? Amém? Porque, queridos, o evangelho já está pronto. Já está próximo a você aí. É fácil. É fácil. Sim ou não? Mas não foi fácil. Então as pessoas se negam ao evangelho hoje. A pessoa sai da igreja. É o crente Raimundo, né? É o crente Rai, né? Então é muito. A gente hoje em dia, as pessoas estão brincando com Jesus.
Aí chega na faculdade, não, é porque eu estou meio afastado. Ele está dizendo, eu estou com o pé no inferno. Então, não, mas sim ou não, irmãos? Estou com o pé aqui do enxofre. E arrasa. Queridos, escute o que eu vou lhe falar. Hoje é o dia da decisão de muita gente aí. Queridos, você não vai para o lago de fogo. O seu nome deve estar escrito no livro da vida. Quando Deus, Ele vai abrir os livros, os anjos vão abrir os livros e vão ser lidos lá. O que Ele vai encontrar no seu livro? Vai ser selado pelo sangue de Jesus? Selado pela mentira? Ou selado pela farra? Pela autojustiça? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. A boca professa e o coração prende. Se você ama Jesus de todo o coração, você não se envergonha do Evangelho, você professa a sua fé. Sim, sou cristão, sou filho de Deus, sim. Não nego o meu Jesus por nada nesse mundo. Vocês estão entendendo? É outra coisa. É outra coisa, queridos. Se encham de palavra de fé, sabe? Sai do barra pesada. Sai do 190. Para de ver o WhatsApp, toda hora eu estou distante. Instagram, toda hora eu estou distante. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. A mulher aqui, ó. A mulher aqui, a Globeleza aqui, ó. Olha aqui, a Globeleza aqui, ó. Manda uma mensagem de fé para o teu irmão, para a tua irmã. Manda uma mensagem de fé para a tua família. Muda. Seja restaurado em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, querido? Agora escute o que eu vou lhe falar. Escute o que eu vou lhe falar. Em Efésios 2:8 diz a seguinte coisa: pois vocês são salvos pela graça, por meio da. Isto não vem de vocês, de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se vanglorie. Ou seja, você não tem justiça própria. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que dê fruto. Qual é o fruto? O fruto do Espírito. Que você dá o fruto do Espírito, você dá o fruto de pessoas também. Tem tanta gente perebenta, curubenta. Tem que passar por um processo de esperabilização. Isso não pode acontecer sem a fé. Amém, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que sois sal da terra, a luz do mundo. Você é o exemplo. São as primícias de Deus. Você tem que fazer. Se a pessoa rouba, eu não quero roubar. Se a pessoa mente, eu não vou mentir. Não, mas se você mentir, você vai ser demitido. Olha, eu vou ser demitido. Eu vou ser demitido, porque eu quero dar o exemplo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, quando até no sinal, quando eu estou com os meus filhos, uma vez estava um engarrafamento grande. Foi esses dias aí que aconteceu. Aí estava um engarrafamento, aí eu fui pela direita. Pela direita, ai meu Deus do céu, eu disse, não, deixa eu. Aí eu voltei para. Não, você está tentado, né? Um engarrafamento grande, aquela faixa aqui. Aí a consciência acusa. Eu disse, meu filho, me perdoe, eu pequei. Mas eu não quero fazer isso e nem vou fazer mais isso. Por quê? Porque a consciência acusa, o Espírito Santo está em mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes faz tempo, tá, gente? Para ficar mais bonito para mim, né? Às vezes você chegava no supermercado, né? A gente fazia o supermercado, aí tinha aquela uva lá. Uva tão bonitinha. Inclusive o Renato vende uva maravilhosa, né? R$5 o quilo da uva aí, né? R$5. Ó, uva sem caroço. Ó, hashtag para Santa Ceia. Não tô brincando. Aí você chegava no supermercado. Aí, não era uva não. Não era uva não. Uva também. Mas chegava no supermercado aí, paizinha, né? Faz tempo. Aí você pegava aquela uva assim. Quanto é o quilo da uva aí? É tanto. Caro. Aí você via aquela bandejinha do camarãozinho. Aí alguém lá chegou, colocou o dedo lá, assim, né? Rasgou. Aí o camarão estava lá dando sopa. Aí eu disse assim, poxa, os 10 mandamentos, não roubar. Peraí, meu filho, eu comi uma uva. Quanto é uma uva? Não, só comeu uma uva. Não, tem que pagar a uva. Comeu. Que ele nasceu? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia fala, não roubarás. Mas, queridos, quando eu me toquei disso, eu disse assim, peraí, paizinho, não pode fazer isso não. Não podemos fazer isso. Isso se chama
integridade. A integridade é um dos pilares da sabedoria. Sabedoria, qual é a sabedoria? Sabedoria tem 3 pilares. Tem criatividade, integridade e excelência. Então, uma pessoa íntegra, em tudo ela tem que dar o exemplo. Jesus disse: eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Então, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Se nós fomos salvos, para quê? Para condenação? Nós fomos salvos para quê? Para uma boa obra. Toda vez que você está em pecado, toda vez que você peca, você limita o seu ministério, você limita o seu potencial. Uma pessoa que está em pecado, ela nunca vai desenvolver totalmente o ministério a qual Deus deu para ela. Então nós precisamos viver em novidade de vida. Nós precisamos ter a alta análise, a consciência. Por isso que a Santa Ceia diz: examine-se o homem, pois a si mesmo. Seja fiel ao Senhor. Use a sua fé. Você é honesto. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é a nova criatura. Você foi formado dentro do coração de Deus para grandes coisas. Nós precisamos ser exemplo para essa geração. Amém, meus irmãos? E a Bíblia fala, escute só, em Mateus 10:32, diz assim: quem, pois, me confessar. Esse confessar no grego é homologar. É dizer assim: olha, eu estou decidido em algo. No dia que eu fui lá em Sobral, fui casar com a minha esposa, assim que eu desci do ônibus, o pai dela estava com a peixeira. Não, brincadeira. Mas ela do ônibus assim que eu desci do ônibus do Guanabara, aí desci do ônibus com ar-condicionado, aí aquele vento tropical de Sobral. Aí eu encontrei a minha esposa assim, estava assim, olhando assim. É como se ela dissesse assim: eu não estava acreditando que tu viesse não, porque eu estava lá em Recife, né? Mas a gente nós fomos casar, a irmã dela levou naquele carro, aquele Chevette. Meu Deus, eu nunca esqueci. Foi um impacto emocional profundo quando eu entrei naquele Chevette. Aí quando nós chegamos lá no cartório, eu estava com R$150 no bolso na época. E aí eu disse assim: eu tenho 150, o cartório vai ser 70, eu tenho mais 70, dá para tomar um refrigerante, um guaraná, uma coxinha, e a gente dá para voltar para Recife, porque eu estava morando em Recife. Quando chega lá, o caba cobrou R$120 por causa da pressa, né? Aí eu fiquei quase que sem dinheiro, mas eu quero, homologa aí, eu quero casar com essa mulher. Aí fui carimbado lá, aí ele fala: bisbidor, você aceita, tal, né? Então, queridos, eu saí com aquele papel liso, mas saí com aquele papel. Eu disse: eu casei, aqui ó, assim ó, se confessar. Aí todo mundo sabe, eu casado com a Paizinha. Agora é Paizinha Lins, não é na Maria da Paz Nascimento, não. É Paizinha Lins. Então assim é a tua fé. Queridos, eu amo andar com a minha esposa. Eu ando assim, dizer, ela é minha, só minha, né? Só minha, aqui só minha esposa, minha amada, meu chuchu, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, olha, é assim que nós devemos andar com Jesus Cristo. Ter orgulho no Senhor. Se alguém se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Eu tenho Jesus, eu tenho a minha fé, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. E eu tenho prazer nisso. Porque Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. O que mais? Diz aí. É isso mesmo, né? Não, lá, volta. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás. Imagina a cena, olha aqui. Imagina a cena. Uma vez, vou contar uma história aqui. Você me dá um tempinho, sabe? Já terminou o tempo, né, gente? Você me dá um tempinho? Eu morava na Parangaba, aquelas histórias. Não filma não, tá? Eu morava na Parangaba e tinha... Cadê a Paizinha? A Paizinha não tá aqui não, né? Aí tinha uma menina que eu era apaixonado. E esse é menino ótimo, menino velho, né? Eu era apaixonado por essa menina. Aí a mamãe vendia milho. A mamãe vinha do mercado de São Sebastião, acho que é lá no centro de São Sebastião, né? Aí a gente comprava milho, aí botava a mamãe muito espiritual, né? Mamãe muito espiritual. Aí mandava eu levar o milho na cabeça, né? Aí só que naquele caminho, ali na Parangaba, eu vou morar na Parangaba, tinha uma menina que eu era apaixonado por ela. Aí o que aconteceu? Estou falando sobre negar. Aí lá vem a mamãe: abençoado, filho de Deus. A mamãe dizia assim, né? Aí lá vai eu com milho na cabeça.
Aí eu me distanciei um pouquinho quando eu vi lá a menina. Sabia se eu ia pro cinturão e não tinha outro caminho. Gente, perante o Senhor Jesus Cristo, se eu estiver tirando o ponto. Aí eu passei por frente da menina, eu olhando assim o milho. Aí eu disse assim, tô levando o milho para aquela senhora. Mas olha, e a mamãe me chamando de santo, né? Chega logo, santo do Senhor, ungido, né? Canela de fogo. Vocês estão entendendo? Mas tem crente que é assim, né, gente? Você é crente? Eu te vi lá no dia da igreja, vai do Messias. Não, mas não era eu não. Tu tá lendo a Bíblia? Não, eu tô segurando aqui a Bíblia, por causa do menino que tá ali. O menino, como é que foi o nome do menino? Como é o nome do cão lá? Do menino, não tô nem... Gente, toda hora, todo instante, com o que você coloca nos seus olhos, com o que você fala, com como você age dentro de casa, como você paga as suas contas, como você se compromete com as pessoas, você nega Jesus, ou então afirma. A Bíblia fala, vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Queridos, em Lucas 8:48 diz assim, ó, era a mulher o quê? A mulher do fluxo de sangue. Todo mundo, eu vou dizer aqui, o que acontece nessa cena aí no hebraico? A mulher estava com fluxo de sangue, há 18 anos. 18 anos. Só que as pessoas pensam que ela tocou na orla, não foi isso? Foi na orla? Aí a pessoa pensa que a mulher tocou assim, ó. Aí tem até a música. Se eu apenas te tocar, né? O milagre. Tu não sabe não, né? Tu tá bom. Então, as pessoas pensam que ela tocou só assim em Jesus, ó. Psst, aí ficou curada. Não foi isso que aconteceu. Jesus era Jesus usava o talit. Diga talit. Talit é tipo um manto branco. Um manto branco que cobre a pessoa, né? Sim, na hora que ela vai orar. Jesus no meio daquela multidão com aquele talit, né? Aí, dentro do talit tem assim o tzitzi. Diga tzitzi. Não é um mosquito não. Tzitzi é tipo um cordãozinho, uma vassourinha. Aquilo ali diz que o judeu costuma orar com aquele tzitzi. E aquele tzitzi, ele fala, são uns cordãozinhos, né, com 5 dobras. Então aquele tzitzi diz assim, a pessoa que ora ou que tem aquele tzitzi é como se ela tocou não no talit, mas ela tocou no tzitzi. Aquele tzitzi significa literalmente os mandamentos de Deus. Todos aqueles mandamentos. Então ela não tocou na orla do manto. Ela não tocou no manto. Ela tocou no tzitzi. Naquele ponto. Porque todo mundo estava tocando em Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Mas a fé leva a gente a fazer coisas fantásticas. Olha aqui. Ela disse, ela já estava dizendo para ela. Se eu apenas mas você não pode tocar. As pessoas tocavam em Jesus em todo canto e não era curado. E aí ele disse assim, Jesus, quem me tocou? Aí o discípulo disse, Jesus, todo mundo está te tocando. Não. Porque quando ela tocou no tzitzi, ela disse assim, eu reconheço que Jesus já cumpriu toda a lei. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. E eu vou ser curada se eu tocar no tzitzi. Naquele mesmo momento, a Bíblia fala que o sangue estancou. Naquele mesmo momento. Porque às vezes as pessoas usam sua fé, muitas vezes as pessoas usam sua fé de uma maneira genérica. Mas você tem que saber tocar em Jesus. Você tem que reconhecer que Ele já foi crucificado. Todos os teus pecados já foram perdoados. Aquele que crê será salvo. Agora, se você quiser usufruir do sobrenatural de Deus, você vai ter que saber tocar em Jesus.
Como é que você toca em Jesus? Onde tocar em Jesus? Então diz: Senhor, eu reconheço que eu não tenho força. Eu reconheço que eu não tenho justiça própria. Eu reconheço que eu sou um homem falho. Mas o Senhor é justo. O Senhor é fiel. E eu reconheço nesse casamento destruído. Eu quero tocar no teu tsitsi, no manto. Eu quero tocar, Senhor, em ti. Eu coloco, Senhor, esse problema em tuas mãos. Eu declaro que eu já estou curada. Eu já declaro que esse casamento já está restaurado. Eu declaro a felicidade do meu filho, do meu marido. Eu declaro, mas toca em Jesus da maneira certa. Ele disse: filha, emuná, a sua fé não só curou ela. Gente, ela não falou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ela agiu como Ele é Filho de Deus. Porque ela não falou, ela falou sobre a cura dela, sim ou não? Se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Mas na hora que ela toca naquele manto, ela diz: Senhor, Tu és justo, eu não sou. Aí Jesus disse: filho, parabéns, você foi curada. Não, ele não disse isso. Ele deu muito mais do que a cura. Ele escreveu o nome dela no livro da vida. Ele disse: filha, a sua fé salvou em você. Salvou você. Ele disse: vá em que é paz, shalom. Ele disse: filha, agora, paz espiritualmente significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar em tua vida. Uau! Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que está faltando? O que está? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas tem algo fora do lugar. Algo está quebrado. Algo que não tem paz. Então está na hora de nós usarmos a nossa fé, queridos. O poder está em você. Olha para o teu irmão e diga: o poder está em você. Agora, falando de fé, a sua fé leva salvação para a sua família. Queridos, na minha família não tinha nenhum pastor. Mas eu creio que seja o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Agora escute o que eu vou lhe falar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é o intercessor da sua família? Você ora pela sua família ou você murmura? Você acusa ou você dá o exemplo? Porque não existe, queridos, a oração mais poderosa da Bíblia, na minha opinião, é a intercessão. Sabe por que a intercessão? Porque você não pede para você, você pede para o seu próximo. Você pede até pelo seu inimigo. Então quando você é intercessor, você está sofrendo ali, está suando sangue. Dizer: Senhor, esse homem está me acusando, essa mulher está se levantando contra mim, mas eu profetizo coisas boas na vida dela. Porque a Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Se você só ora por quem você gosta, que galardão tem nisso? Que recompensa tem nisso? Quantos aqui, não levante sua mão, já orou pelo seu inimigo, pelas pessoas que te perseguem, pelas pessoas que falam mal de você? Hoje está uma moda do crente: Senhor, mata, leva. Porque, queridos, nós não devemos querer ir para o céu, nós devemos trazer o céu para a terra. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém? Então, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Paulo tinha levado chicotada. Coloque em Atos 16:31. Ele tinha levado chicotada, estava em Filipos. E o carcereiro ia se matar, ia se jogar por cima da espada. Paulo disse: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Depois de ter levado chicotado, imagina as costas do cara. E aquele carcereiro tinha concordado em Paulo apanhar. Ele disse: rapaz, eu vou pedir, fazer igual a João e Tiago. Senhor, desce fogo do céu e mata esse carcereiro. Ele disse: não me faça nenhum mal. Não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Aí ele, imagine numa prisão. Paulo estava numa prisão, lá em Filipos. Numa prisão só o filé, com ar-condicionado, com frigobar, né, com serviço de quarto. Era assim? Sim ou não? Rato, fezes, comida jogada para feito cachorro. E olhe lá. Mas o anjo do Senhor libertou, foi um terremoto. Na hora da grande dificuldade, Paulo começou a louvar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vamos lá? Justo sem resposta, vou ficar no sofrimento. Não ria não, cante.
Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Paulo na prisão, ó, com os pés acorrentados. Quando Ele estende as suas mãos. Paulo e Sila, vai. Primeira dupla sertaneja da Bíblia. E aí, Ló? Na prisão, nas dificuldades, nas doenças. Não importa louve, seu louvor invade o céu. Só essa parte, senão a gente vai terminar. Deus vai na frente abrindo. Olha o terremoto. Pum! As prisões se abriram. As pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. A Bíblia fala que as prisões se abriram, queridos. E o carcereiro se ajoelhou. E ele disse: Senhor, o que precisa eu fazer? Paulo disse: não, tu me judiou. Tu me deu pão duro. Não, ele disse: creia. 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 Creia no Senhor Jesus. E serão salvos. O quê? Você e de sua casa. Eu profetizo que nenhum dos seus será lançado no lago do fogo. Eu profetizo bênção nos teus filhos, nas tuas filhas, na tua casa, teu esposo, na tua esposa, até a 10ª, até 1000 gerações. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Porque, queridos, os intercessores, eles criam raízes antes de dar asas. Quem é intercessor, ele cria raiz. Porque, queridos, escute, nossos filhos não devem ser liberados enquanto eles não tiverem raízes. Só dá asa se ele tiver raiz. E as raízes vêm através de Jesus, da intercessão. Amém, meus irmãos? Amém? Sua fé, ela protege a tua família. A oração de um justo muito pode seus efeitos. Queridos, o Mateus, tempos atrás, há uns anos atrás, estava dando trabalho. A gente chorando à noite, eu e a paizinha. Eu, paizinha, vamos orar. Vamos orar, Senhor, entregamos nosso filho nas tuas mãos. Ele dizia: eu não tenho amigo na igreja, porque o pai dele não era amigo dele, o pai dele estava muito ocupado. E hoje meu filho dando um testemunho aqui. Olha como a fé, ela move os montes. Ela move, em vez de você reclamar e murmurar, louve, adore o nome do Senhor. Porque foi assim que Paulo nos deu o exemplo. Diga amém, glória a Deus. Por fim, diga glória a Deus. A sua fé te faz bem sucedido. Diga amém. Ainda tem mais um. Em nome da... Agora deixa eu falar bem rápido sobre isso aí. A sua fé te faz bem sucedido. Escute, o que é ser bem sucedido? Ser bem sucedido é ter dinheiro. Ser bem sucedido é ter um bom casamento. É ter um filho legal, uma filha legal. É ter um negócio. Não, gente. Ser bem sucedido é estar no propósito. Ser bem sucedido é estar no... O que é propósito no grego? Prótese. Só cabe naquele local. Porque muitas vezes as pessoas se enganam com a carreira ao invés do chamado. Tem muita gente que só se dedica à carreira, mas esquece o chamado. Ser bem sucedido é você saber para que você nasceu, estar no Senhor. Aí ó, as bênçãos vêm te acompanhando, ó. Vem te seguindo, vem te seguindo, vem te seguindo, vem te seguindo. Você está no propósito. Quando nós estamos no propósito, nós somos imbatíveis, nós somos prósperos. Queridos, Jesus não mendigou pão, Jesus não mendigou dinheiro, porque ele estava no propósito. E muitas vezes a pessoa pensa que é bem sucedido porque tem um emprego bom, fez faculdade, fez um concurso no banco, fez um concurso federal. Bem sucedido é estar no propósito e viver o propósito. Digo amém. E porventura você tem um emprego, porventura você está na faculdade, porventura.
Agora escute o que eu vou lhe falar para você. A Bíblia fala: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que é fé? Queridos, eu tenho piamente certeza que eu nasci para o ensino. E porventura eu sou pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora me diga uma coisa: dava certo o Júnior na coreografia, sim ou não? Todo mundo sabe para que ele nasceu. Todo mundo sabe para que ele nasceu. Imagine eu, o MacGyver e o Luciano aqui na coreografia. Aí a turma dizendo: esse cara não nasceu para isso. Esse cara não nasceu para isso. Meu Deus do céu. Aquelas, né? Aí a gente diz: esse cara não nasceu para isso. Porque no final isso vai dar a frustrar. Porque o sucesso é fazer o que ama e amar o que faz, querido. No Senhor, diga amém. No Senhor, no Senhor, no Senhor. Tem um versículo muito importante que em Marcos 9, 23. Deixa eu acelerar aqui para vocês, né? Pra gente terminar logo assim. Eu disse que até 9 horas, são 7 horas agora, né? A palavra tem poder, né? Jesus, ele estava orando. E estava no monte orando. Aí de manhã tinha um menino que estava endemoniado. Escute só. Aí o pai do menino: olha, eu pedi os teus discípulos para expulsar o demônio, mas não conseguiram. Se tu podes. Aí Jesus disse: se eu posso. Porque, queridos, naquele tempo existia 4 milagres que eram só feitos por Jesus. Escute só, pelo Messias. Os judeus acreditavam que só o Messias poderia fazer 4 milagres. O primeiro milagre era curar um judeu leproso. Porque desde que foi colocada a lei, nunca um judeu leproso foi restaurado. Jesus curou um judeu leproso. Outro milagre é um homem nascido cego. Jesus curou o judeu leproso. Jesus curou um homem nascido cego. O cego Bartimeu. E tem outros cegos também. O terceiro milagre de Jesus era ressuscitar, que só Jesus poderia fazer, só o Messias, era ressuscitar um homem ao 4º dia. Ao terceiro dia, se for ao terceiro dia, ele não acreditava, porque eles acreditavam, os judeus, que a alma, o espírito do homem justo ficava rodeando lá até o terceiro dia. Mas no 4º dia, só o Messias poderia ressuscitá-lo. Por isso que Jesus se demorou lá em Betânia, né? Que é a casa da pobre. É no hebraico, isso é feminino, a casa Betânia. Mas o 4º milagre messiânico era alguém expulsar um demônio mudo. Por quê? Porque quando se expulsava o demônio, tinha que perguntar o nome. Qual é o teu nome? Aí o homem, o filho, o pai do menino diz assim: rapaz, esse cara não vai poder expulsar esse demônio. Porque só quem faz isso é o Messias. Por isso que ele falou: tu podes? Aí Jesus se indignou: se eu posso? Se eu posso? Ele diz: tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o Messias? Aí tu diz assim: Senhor, esse problema é muito difícil. Não, esse homem não vai converter. Senhor, a minha saúde não é possível. Senhor, eu não posso ganhar minha esposa. Não, o meu filho. Tu pode, Jesus. Jesus, se eu posso. O problema não é se eu posso, o problema é a sua fé. Você crê? Você crê? Você crê que esse problema pode ser restaurado agora? Esse problema pode ser acabado agora? Acabar com esse problema agora? Você crê? Você crê que eu posso agora resolver essa situação? Você crê? Você crê mesmo? Você tem fé para isso? Amém, meus irmãos? E por fim, a sua fé é a esperança para o mundo nos últimos. Preste atenção numa coisa. 2 Timóteo 3, essa carta, toda vez que eu leio a carta de Timóteo, eu sou muito chorão. Porque Paulo estava numa prisão marmetina, ela estava numa prisão tuliana. Era prisão em Roma. Paulo estava num cubículo mais ou menos de 2 por 2, 2 metros por 2 metros. Vamos ver, 2 metros. 1, 2, a prisão de Paulo. Vamos ver aqui, a prisão de Paulo. Como é que ele estava? 1, 2, 2 metros aqui. 1, 2, pronto. Paulo estava numa prisão marmetina. Olha o tamanho da prisão que Paulo estava.
E eles entregavam a comida não por baixo, mas por cima, tipo um animal. E Paulo estava esperando ser decapitado. Porque quem era judeu poderia morrer crucificado. Mas Paulo era judeu e também romano. Então o romano não poderia morrer naquela época de uma morte no sentido assim, demorada. Então por isso que Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado. Porque Pedro não era um cidadão romano. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí ele fala o que vai acontecer nos últimos dias. Ele saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. São esses tempos. São tempos desafiar. Aí diz assim, ó. Os homens serão egoístas. Homens aí engloba também mulher, tá? Serão o quê? Egoístas, avarentos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Vocês viram esses dias aí alguém colocar crucifixo, não sei, num canto aí, vocês ouviram isso? Vocês viram isso? Nos jornais? Desobedientes aos pais. O que é pai, no hebraico, força e liderança da casa. O que é mãe, força, a força que une. Mãe, ema, no hebraico. E filho, ben, significa alegria da casa. Filho significa alegria da casa. Aí ele diz, desobediente aos pais, ingratos. Tem muita gente ingrata dentro das igrejas? Sim ou não? Sim ou não? Ímpios. O que é ímpio? É uma pessoa, porque tinha na igreja católica Pio XII. Pio significa piedade, ímpio significa impiedade. Aí diz mais. Sem amor pela o quê? Nos últimos. Estamos vivendo isso, sim ou não? Sim ou não? Querem destruir a família. Irreconciliáveis. Não perdoa. Calunia. Sem domínio próprio. Um drogado. Problema, queridos, não existe nada que distorça tanto a personalidade de uma pessoa como a imoralidade. Filmes pornôs, pornografia, masturbação, traição, adultério. Distorce totalmente a personalidade da pessoa. Cruéis, inimigos do bem. E o que mais? Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos deleites do que amigos de... Aí o que diz a palavra de Deus? Finalizando, vamos lá. Tendo aparência de... Sabe onde é que estão essas pessoas? Vou lhe dizer onde é que estão as pessoas. Não estão no mundo não, estão muitas vezes dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas. Mas negando o seu poder. E diz o quê? Afastes desses também. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você já tentou tudo com uma pessoa, eu creio que você nunca deve desistir de uma pessoa. Eu tinha meus amigos antigamente de farra. Meus amigos, eu trabalhei no Banco do Nordeste. Mas eu não tenho comunhão profunda com esses caras. Conversa, oi, tudo bem? Como é que você está? Mas eu não tenho comunhão profunda com eles. Sabe por quê? Porque eu sei de onde vim. Eu não tenho comunhão profunda. Eu me afastei deles. Por quê? Por mais que eu os ame e dou o testemunho, mas muitos deles não creem em Jesus Cristo. Muitos deles são apóstatas, são pessoas que blasfemam. Eu não posso ter comunhão profunda com eles. Então, queridos, mais uma coisa eu sei, que eu dou o exemplo, porque eu sou sal e sou luz. Nós precisamos fazer a diferença no lugar onde nós fomos inseridos. Nós precisamos usar a nossa fé, que o sobrenatural de Deus vai alcançar aquelas pessoas. Eu não estou me considerando melhor ou pior do que eles, mas, queridos, escute, eu estou no meu chamado. Queridos, tudo vai cooperar para que você se desvie, se afaste. Tudo vai cooperar para que você caia na depressão, para que você murmure. O mundo está contra você, mas Jesus Cristo está conosco. Então nós estamos nos últimos dias. Escute o que eu vou lhe falar. Nos últimos dias significa que Jesus está às portas. A iniquidade está chegando à medida da maldade. E eu pergunto, você vai estar a favor ou contra essa iniquidade toda que vai acontecer?
Em 1 João 5,4 diz a seguinte coisa. Leia comigo, por favor. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Digam amém. Como é que está teu tempo devocional? Eu quero terminar, queridos, falando uma história para você. Escute o que eu vou lhe falar. Diz assim. Antes de eu contar essa história, eu quero ler só mais um versículo. Eu quero que você preste bastante atenção. 1 Pedro diz assim, ó. Presta atenção. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece. Eu pergunto, como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Agora, diz mais, assim, ó. Mesmo que refinado pelo ouro, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Escute, todas as horas, todos os momentos nós estamos passando por provas, sim ou não? Por situações, por provações, por tentações. Agora eu quero contar uma história de uns missionários que eles, há 200 anos atrás, eles vieram de Wales, né? Wales, da Inglaterra, que é no extremo sul da Inglaterra. E nesse tempo, há 200 anos atrás, aconteceu um grande avivamento na Inglaterra. Então muitos missionários foram mandados para toda parte do mundo, mas só partes assim, que realmente assim, perigosa para missionário. E esses missionários, chegou um casal de missionários com 2 filhos, chegou num local muito difícil de índios que eram cortadores de cabeça. Eles arrancaram a cabeça de muitos missionários e eles usavam isso como troféu. E aí o que aconteceu? Esse casal de missionários começou a evangelizar as tribos daquela região. E aconteceu que o chefe da tribo mandou chamar esses missionários. E quando mandou chamar esses missionários, ele literalmente disse assim, olha, o chefe disse, olha, se você não negar esse Jesus, os filhinhos deles, os 2 filhos dele e a esposa, se você não negar esse Jesus aí, eu vou mandar matar os seus filhos. Aí tem um louvor que diz assim, eu vou seguindo a Jesus Cristo desse caminho. Quem lembra desse louvor? Né? Aí o que aconteceu? Ele disse, se você não negar Jesus, nós vamos matar seus filhos. Eu pergunto, olha aqui para mim, gente. Estou terminando, mas olha aqui para mim. Se mandasse, imagine, pegasse o Mateus, a Duda e a Rebeca, a gente estivesse na África ou em algum canto. Se você não negar esse Jesus, eu vou matar os seus 3 filhos. Pensa, se coloca no lugar desse homem. Aí ele disse assim, para o chefe da tribo, eu decidi, é a música, não sei se eu vou saber cantar. Eu decidi seguir a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Isso é convicção e fé, sim ou não? Sabe o que foi que fizeram com os filhos dele? Isso é verídico. Mataram os filhos dele com flecha. Os filhos dele caíram na frente dele. E o chefe da tribo disse assim, e agora, você vai negar esse Jesus? Se você não negar esse Jesus, eu mando matar a sua esposa. E a esposa dele aos prantos. E ele também. O que você me diz? Ele diz, embora ninguém vá comigo, mesmo assim eu seguirei. Atrás não volto mais. Os arqueiros mataram a esposa dele. Gente, se coloca no lugar desse homem. E aí o que aconteceu? Ele disse, você não vai negar esse Jesus? Aí ele morreu dizendo a seguinte coisa, a cruz perante mim e o mundo atrás não volto mais. Querido, se você já morreu para esse mundo, se você está crucificado, você professa a sua fé. Aí você pensa que acabou.
O chefe da tribo viu a paixão que esse homem tinha pelo Senhor Jesus. Ele não negou a sua fé. Tempos depois, o chefe da tribo também converteu, se arrependeu. E aquela região foi toda impactada pelo sangue que é a semente do justo naquela região. Muitas vidas foram salvas. E hoje nós temos um cristianismo barato, superficial, efêmero, passageiro. Pessoas que não estão dispostas nem sequer a congregar, a ler a Bíblia. Quiçá ler a palavra de Deus ou dar a própria vida por amor ao Evangelho. Tem muita gente que ama só o próprio eu, o próprio ego. Eu nasci assim, eu vou ficar assim, Jesus me aceita de qualquer jeito. Gente, está na hora de nós mudarmos isso. Está na hora de nós mudarmos isso. Está na hora de nós impactarmos Messejana com crentes fiéis e verdadeiros, que estejam dispostos a dar a própria vida. Hoje os crentes brigam por besteira, briga por causa de besteira, briga por causa de um problema com o irmão. Gente, quem é maduro sempre paga o preço. E nós vamos pagar o preço por esse bairro. Nós vamos pagar o preço pelas famílias. Nós vamos fazer a diferença para que o Senhor se agrade de nós e nós consigamos cada vez mais, alcancemos aquilo que Deus designou para as nossas vidas. E eu profetizo, querido, um novo tempo na tua vida. Se você odeia alguém, se você está chateado com alguém, se você está falando mal de alguém, se você está desviado, afastado, hoje é o momento de você dar a sua vida de verdade para o Senhor Jesus. Vamos nos levantar em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, aleluia. Se tão somente eu te contemplar, diante de tua face, ó Deus, me rendo. Aleluia, aleluia. Chegou a hora de... Tá na hora, querido, tá na hora. Tá na hora de mudar. Tá na hora de sair da mesmice. Tá na hora de avançar. Está na hora de crescer. Está na hora de impactar a próxima geração através do nosso exemplo. Aleluia. Não posso mascarar a minha dor. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Pode mudar o que preciso for, pode mexer o que tiver. Aleluia. Que ser. Hoje eu prefiro estar completamente. Aleluia. O grito de minha alma agora. Aleluia. Curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou. A decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura onde que se faz real. Eu tomo consciência minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Feche seus olhos.